más línguas que não são bons tempos para se acreditar no amor, mas dizem as más línguas, porque as boas preferem beijar. E sinceramente a pergunta que eu faço é: e o amor? Ainda acredita em nós? Logo nós que aceleramos áudios, aceleramos tudo, que somos seres temporários, cobrando e prometendo sempre um para sempre. Porque eu sinto que a cada maçã que eu como, eu mesma me expulso de um paraíso. Eu sinto saudade. Saudade do que eu pensava sobre o amor quando desenhava 2 montanhas e um sol. E eu ainda acredito nele. Espero que ele ainda acredite em mim. E que acredite em todas as minhas formas de amar também. Que no meio de tanta liquidez, eu transborde amor e tome a forma dele. Enquanto isso, que as minhocas da minha cabeça não vençam as borboletas do meu estômago. E que eu entenda de uma vez por todas que nada é eterno, só o amar. E eu sinto muito, e ainda bem. Kel Smith, minha gente, é ela que está aqui com a gente hoje no Dane-se para falar sim sobre amor, especialmente nessa época do ano em que eu surto, tu surtas, ele surta, nós surtamos, sim, geral surta nessa época de fim de ano, Natal, Réveillon. O que acontece? Kel, a música pode ajudar a curar esse surto coletivo, né não? Pode sim, e desempenha esse papel muito bem, eu diria. E a nossa outra convidada é a Daiane Fuga, que é psicóloga e psicanalista, professora de psicologia da Universidade São Judas Tadeu, mestra em ciências do envelhecimento e pesquisadora científica. Daiane, eu te pergunto, para você também que está aí pensando assim, chegou época de fim de ano, então completa a seguinte frase comigo. Vai lá, completa. Então é Natal e... danou-se, gente. Dane-se, né? Literalmente. Porque chega o Natal, dá aquele surto coletivo. O que acontece no Natal com as pessoas, né? Exatamente. Não só Natal, né? Festa de fim de ano. O mês de dezembro inteiro é um negócio, uma crise de ansiedade absurda que ninguém consegue se controlar. Eu costumo dizer que esse mês de dezembro é o dezembrite, né? Nesse mês de dezembro, então, tudo corre, né? A gente pode pensar no número elevado de ansiedade, no número elevado de depressão, a saúde mental em caos, né? Então, esses encontros, as festas de finais de ano, Natal, Ano Novo, enfim, sinalizam um rito de passagem de alguma forma. E todo rito de passagem precisa ser vivido e sentido, assim como a Kel traz, né? Então, dentro desse processo, olhar a saúde mental é mais do que importante, né? É um rito de passagem mais ou menos, né? Porque, assim, os problemas que você tem no dia 21 de dezembro, lá no dia 5, você vai ter que olhar para eles de novo, né? Porque não muda muito. Os problemas são os mesmos, né, Kel? A gente esperando do ano novo e ele esperando de nós, né? Exatamente. É exatamente isso. A gente esperando do ano novo e ele esperando de nós. Agora, falando em ansiedade... tem uma música da Kel, bom, todas as músicas da Kel têm uma coisa de... A Kel ela é especialista em fazer músicas que se transformam em trilhas sonoras da nossa vida. E é verdade. Seja Gentil é uma dessas músicas. E aí eu queria que você dividisse com a galera em que momento você estava da vida quando você escreveu Seja Gentil. Que eu acho que tem muita gente que vai se identificar. Seja Gentil foi uma música que nasceu depois de uma crise de ansiedade. E por isso ela é tão importante, assim, porque eu precisava dela tanto quanto as pessoas que depois foram impactadas por ela. E eu estava até conversando, né, com a doutora e falando assim, eu sempre sou mencionada de alguma forma, ou por perfis de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, ou por pessoas que levam minhas músicas e as reflexões delas para dentro da terapia. E a terapia salvou a minha vida, sem dúvidas. Assim, levar o cuidado com a saúde mental a sério, com certeza mudou tudo para mim. E por isso é tão importante, né? E me deu coragem de dividir cada vez mais as minhas vulnerabilidades e dividir vida real, porque eu acho que é isso que a gente quer, né? Sim. A gente está num momento aí vivendo muito mais nas redes sociais do que na vida presencial. Sim. E por lá... Parece óbvio, mas não é óbvio, a gente precisa dizer. Por lá, a gente só compartilha o recorte perfeito da nossa vida.
Isso gera uma série de comparações e de pressões e isso é muito complexo porque a gente precisa se conectar com pessoas reais porque somos, né? E pessoas reais têm vulnerabilidades e não existe coragem, força sem a vulnerabilidade. E eu até estava pensando sobre esse assunto do final de ano, quando você me chamou para a gente falar disso, eu fiquei refletindo, eu falei, poxa, é que a gente vive também o ano todo nessa loucura, né, nessa pressão e principalmente na nossa autopressão por produtividade, por fazer acontecer, né? Sim. Que quando a gente não está produzindo, a gente se sente até inútil. Então, quando você chega no final do ano e você precisa parar, porque todo mundo para, e você precisa refletir, talvez seja esse também o impacto, sabe? Sim. De não ter dado tempo ao tempo para refletir e, de repente, uma época do ano e a nostalgia dela e todo o ritual em volta dela te faz ter de parar. Mas quando chega no final do ano, não é, gente? Você é chamado, você é obrigado a olhar para a sua vida, olhar para o seu ano, olhar para tudo que você viveu, suas expectativas, o seu futuro, o que você vai fazer dali para frente, com um detalhe, tem um relógio ali, ó, contando o tempo, que você é obrigado ainda a respeitar aquele tempo. Então, assim, você tem 10 minutos, você tem 10 segundos para tudo mudar. Você está vestido de branco, ainda pulando onda, quase uma gincana. Contagem muita regressiva. pressão, é uma contagem muita... regressiva para você Exato. avaliar a sua vida inteira ali em segundos, às Exato. vezes, né? Olhando para essa perspectiva que a Kel está trazendo também, acho que nunca na história a nossa sociedade foi tão impulsionada para que o sujeito seja alguma coisa. E para ser alguma coisa, não necessariamente as pessoas estão sendo reais. Pode ser que tenha uma couraça, uma máscara, um falso selfie, um falso eu, né? Então você precisa produzir, você precisa entregar. Porque se você não entrega, você sente culpado. E se você sente culpa, vem a ansiedade. Mas você acha que na época do final de ano, Daiane, as pessoas elas não têm como fingir, porque elas têm que olhar para a família delas, elas precisam olhar para os problemas que estão ali na frente delas, tudo que elas deixam de olhar ao longo do ano, porque tem o trabalho, tem os amigos, tem a academia, tem um monte de coisa para você se distrair. Sim. Chega no final de ano, você não tem com o que se distrair, você tem que olhar para aquele problema real. Você tem que entrar em contato com o objeto. O objeto aqui olhando, né, no sentido da situação mesmo. A situação da festa do Natal, a situação da festa do Ano Novo, as pessoas que você não viu durante o ano inteiro, e aí você tem que fazer aquela imagem do social, né? Ainda ser educado, né? Aquela conversinha. Então, assim, você é provocado a entrar em contato com esse objeto. Quando você entra em contato com esse objeto, que é o que te traz mal-estar e desconforto, dói, né? E quando vem a dor, dói. O que fazer com isso? Exatamente. Né? Agora, Kel, você falou que Seja Gentil veio de uma crise de ansiedade. Essa sua ansiedade hoje, ela está controlada? Ou você, de vez em quando, tô na crise aqui de novo? Bom, amiga, eu sou artista, né? Eu sinto tudo e eu sinto muito. Então, sinto muito, vai ter que ser, vou ter que conviver. Não só a intensidade, mas assim, eu acredito na responsabilidade do artista de refletir o seu tempo. Sim. Então, quando eu estou refletindo e expondo as minhas vulnerabilidades, eu estou dando espaço para que as pessoas percebam que elas não estão sozinhas. Dá para fazer as pazes com a ansiedade, vocês acham? Você acha que ela pode fazer? Eu acho que, na verdade, assim, na terapia eu aprendi que a ansiedade é nada mais, nada menos do que um mecanismo de proteção do meu corpo. Exato. Ele enxerga um perigo, mesmo que aquele perigo não seja real a todo mundo, mas ele enxerga um perigo e quer me proteger dele, exato. Entendeu? Então, na verdade, é muito mais olhar, e é isso que a terapia me propõe, pelo menos, é olhar a causa e não o sintoma. Não é tentar me controlar quando eu tô tremendo por dentro, quando eu não tô conseguindo, quando eu tô com a sensação de que eu vou morrer, porque a ansiedade na prática é isso. Não é nesse momento. É entender o que me fez chegar aí. É antes, né? Uhum. E a terapia me proporciona principalmente a coragem de expor isso na arte. E por isso eu digo a importância da arte no processo terapêutico. Sim. Porque a gente pode ser real, ao invés de tentar ser perfeito. Isso. E entender que, em algum momento, tá todo mundo performando. E a Kel é aquela pessoa que escreve música real para pessoas reais, e são músicas que nos abraçam de uma tal forma em diferentes situações da vida. Então, se tá ansioso aí, essa época de final de ano, vai lá,
pega uma música qualquer da Kel, que você pode ter certeza que vai te ajudar. Seja Gentil, ou as novas agora, Nada, que é incrível, que fala justamente sobre saúde mental. Tem também o Baila Comigo, que também é uma... Como é que tem uma parte que fala? Eu vou dançar com os meus problemas, mas eu conduzo a dança inteira. Eu vou dançar com os meus problemas, mas eu conduzo a dança inteira. É o sujeito que coloca a música, né? Que não tem como você fugir dos problemas. Exato, não tem como. Essa relação do fazer as pazes com a ansiedade, né? Como a Kel trouxe. A ansiedade nada mais é do que uma defesa. O sujeito, de repente, ele tá ali numa situação de ameaça. Qualquer coisa pode ser uma situação de ameaça. Pode ser uma barata passando no chão. Pode ser alguém que você não gostaria de encontrar. Agora, pode ser o Natal, Ano Novo. Pode ser o Natal e Ano Novo, com certeza. Nessa época do ano, aumenta muito os atendimentos? Muito, Anne. Muito. Tem muita gente que procura ajuda nessa época do ano. Muito. Eu trabalho especificamente com a população idosa, né? Então, até trazendo uma informação, mais recentemente a gente viu dados atualizados, né, do censo com relação à mudança da pirâmide da nossa faixa etária. Então, a população idosa está envelhecendo e está ganhando grandes proporções, né? Aumentando muito. Aumentando muito. Então, dentro dessa relação, o consultório ele aumenta muito. Por exemplo, não tem como parar, né, nesse período de férias, porque principalmente os idosos acabam ficando muitas vezes sozinhos em casa, não tem companhia. E aí vem a importância da terapia. Porque não é só o Natal, né? O Natal ainda, muita gente se força a ficar com a família, né? Com pai, mãe, irmãos, tios, enfim, gostando ou não deles. O problema é que vem o Réveillon e vem janeiro, que é uma época de férias, então assim, você quer viajar com os seus filhos e os pais, os mais velhos, acabam ficando realmente mais sozinhos. Existe um afastamento, né? O afastamento das relações familiares. Então, essa solitude também provoca aí as ansiedades. Automaticamente, o aumento de busca no consultório. A gente pode destacar também, não só apenas o final de ano, né, como se fosse só a cereja do bolo, mas até mesmo o domingo à noite. Eu odeio domingo à noite, gente. Eu tenho pânico de domingo à noite, gente. Sobre essa fase também, né? A gente precisa pensar com carinho, porque envelhecer com tanto etarismo também é um processo assim desafiador, onde você vive de alguma forma uma invisibilização e uma infantilização por parte das pessoas, e isso também causa adoecimento mental. Eu percebo porque assim, eu tenho um pai com 74 anos e o que ele mais quer é ser útil, é participar, é fazer parte, né, do que está acontecendo. E é claro, a gente tem essa conexão para isso e para que ele se sinta cada vez mais amado e útil e pertencente, mas eu percebo que assim, o fato de o corpo físico não responde mais e a gente não percebe que envelheceu até ter envelhecido. Então, quando você percebe a sua limitação física, ela já está acontecendo. Além disso, essa invisibilização também, fruto dessa infantilização, porque pessoas idosas, pessoas com deficiência são tratadas sempre como se fossem crianças, não tem o seu desejo enquanto adulto, né? Enquanto pessoa, sua opinião, não se sente pertencente por conta dessas questões também. Então, o etarismo também faz esse papel, né, tão negativo na solidão em pessoas idosas, e isso é um tema pouquíssimo discutido. E a gente precisa falar sobre isso, sim, no final do ano, mas também o ano todo, né? Porque cada vez mais a população está envelhecendo e a gente não está tratando de algo que é real. Quantidade, porque se os idosos hoje estão se sentindo sozinhos, imagina a nossa geração, que já se sente sozinha, que já se sente solitária. Jovem, adultos jovens, imagina quando a gente envelhecer. Vai ser um negócio E essa é a única certeza que nós temos, né? Que esse processo, ele vai chegar até porque é um processo natural, né? Nós estamos envelhecendo desde o momento da fecundação. Não começa a partir de 60 ou 65, né? Então, essa preocupação é pertinente. E acabo ficando sempre com as memórias, né? As memórias de quando os filhos eram jovens, crianças. Se guarda tantas memórias de momentos de natais. Nada mais nostálgico do que o final do ano, gente. E aí eu te pergunto, qual é a memória que você tem da sua infância nessa época de Natal? Você guarda coisas boas ou é sempre aquela coisa, ai meu Deus, tinha que ir pra casa da minha avó, que era um saco, ou tinha que ir pra casa do tio, que ninguém merece? O que você guarda? Eu amo o fim de ano, assim. Esse clima de nostalgia, a cidade enfeitada,
Eu, enquanto filha de missionários, eu vivi uma vida itinerante. Então, eu passei natais incríveis em todo canto do país, com cerimônias diferentes, rituais diferentes e comidas diferentes. E eu só tenho lembrança incrível, assim, do quanto o nosso país é lindo, diverso, quanto a nossa gente é tão especialista em dar festa, sabe? Em celebrar e tem muito amor envolvido, sim, né? e tem muito amor Sim. envolvido, mas você vem de uma família que tem a fé muito forte, né? Nessas horas a fé ajuda a segurar? Sim, a fé, a espiritualidade, a crença do sujeito, seja ela qual for. Né? A gente tem bastante estudos científicos que falam sobre isso, da importância da espiritualidade na vida do sujeito para conseguir lidar com os desafios das demandas que não param. Né? Então a gente observa que quando o sujeito ele tem uma crença em algo, seja ela qual for, isso fortalece, isso dá sustentação para a estrutura de ego, a estrutura do eu. Nos Isso ajuda a também lidar chance. com o fato de não ter controle Não sobre ter controle nada, sobre né? nada. Sim, porque não Porque temos. chega um momento em que você não tem mesmo É. controle, não é mais Exato. sobre as suas escolhas e as suas ações. Exato. E com certeza a fé desempenha esse papel de deixar a gente mais Sim. leve, imaginando que tem um propósito É maior. se Maior. conectar consigo, né? Jung fala disso. Jung fala disso, se conectar consigo. Agora, muita gente se pergunta assim, eu não gosto de Natal. Aí você fala, mas por quê? Fala, sei lá, não sei por que eu não gosto. Simplesmente não gosta. Quando chega uma pessoa assim no consultório, acho que isso realmente deve ser tratado na terapia, né? Porque Sim. você não desgosta de uma data tão incrível como o Natal, assim, do nada. Sim. Tem um motivo, sempre Tem. tem um motivo por Sim. trás, que você não quer olhar, mas Sim. tem. Importante investigar, né? Pode ser que, de repente, nessa época do ano, o sujeito tenha passado, por exemplo, por episódio de luto, uma perda, né? E aí fica dolorido, Isso. né? De preconceito. De preconceito. Exato. Porque a gente passa o ano inteiro se modificando e se encontrando, e depois a gente se encontra com essa família que conhecia a nossa versão Uhum. antiga, e começam os questionamentos. E O que aconteceu? Por que mudou? Olha, você era assim. E se você pertence a um grupo que é marginalizado, né? Pessoas dentro da comunidade LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas negras. Sim. Tudo isso tem um peso tão maior, né? O peso da vivência particular, assim, se encontrar com outras pessoas. Sim. É muito complexo. Pois Até porque é. a gente se sente nessa obrigação de amar a família, né? Não tem Pois isso é. também? O peso, né? O peso O peso de do precisa amor. ser bom o Natal. Já começa antes, né, gente? O peso do amar aos pais, né? Totalmente. Pois é, porque né, é um momento que está todo mundo explodindo de alegria, de felicidade. Aí você fala, mas eu não tô assim. Eu tenho obrigação de estar explodindo de alegria e felicidade como todo mundo, e eu tenho direito de não explodir de alegria e felicidade nessa época do ano. Direito legitimado. Tem que Tá ter, vendo? gente. Você está liberado. A procrastinação nessa época do ano é a melhor solução? Olha, eu vou te dizer que nesse final do ano as pessoas acabam indo aí empurrando com a barriga, porque também acelera, gente, o coração pensar que o ano tá acabando e você não fez lá as suas promessas do ano anterior. Então você vai olhar lá no seu caderninho, caramba, eu falei que ia fazer isso, não fiz nada disso. E agora? Então, Repensa, né? não toma nenhuma decisão nessa época do ano, que é a melhor coisa que você pode fazer. Procrastine. Procrastine nessa época de final de ano, Natal e Réveillon. Não sabe o que quer? Não faça nada. Senta e relaxa. Espera o ano passar, porque Desliga. janeiro tá logo ali. E aí você toma as decisões importantes que você precisa Exato. tomar. É mais ou menos isso? doutora? Precisa ter uma consciência, né? Pra gente conseguir tomar decisão, pra que a gente consiga, de repente, executar alguma ação. É preciso desse estado do desligar. Já que a nossa sociedade está tão acelerada, pera lá, pausa um pouco, respira. Será que é o momento certo agora? Tomar alguma decisão? Ou visitar alguém? Que você não tá muito afim, não tá muito preparado pra Pois isso? É Segura um necessário pouco. mesmo pensar nisso, né? Colocar o amor próprio aí enquanto Sim. prioridade. A gente precisa amar o outro, mas a gente precisa amar a si, né? Porque tem os projetos de vida, né, gente? Mas tem um problema imediato ali, que tá logo ali, ó, batendo na sua cara, que é a ceia de Natal. A ceia de Natal geralmente é um problema muito sério para muita gente, que é ter que encarar o tio, a tia, aquelas pessoas que você não viu o ano inteiro e de repente você tem que estar de cara com essas pessoas. Por que a gente se coloca nessas situações? A gente, de alguma forma, a gente ganha com isso, não é possível. Não é que a gente sai só perdendo, encontrando a família. A gente ganha de algum lado. O desafio, né, de encontrar o tio do pavê, né, nessas situações, né, o quanto que é dolorido também esse processo, né? Então, assim,
muitas vezes acaba que o sujeito se coloca em alguns contextos porque ele também quer ter uma nova experiência. Assim, será que eu vou fazer diferente? Será que a situação vai ser diferente? Será que esse ano vai ser diferente? Será que vão me receber de uma forma ou outra? Mas Então, é uma chance de tem uma aprendizado, né? Sim, A gente, mas a Total. expectativa é é a pior coisa que expectativa. se pode criar. Frustrada, né? É expectativa no outro, porque você não tem controle nem sobre si, você Que vai ter dirá do controle sobre o Que outro. dirá do outro. Semana ali uma frase maravilhosa, que era assim, fingir que estava dormindo e dormir de verdade. Ou seja, eu não posso confiar nem em mim, Sim. que dirá no do outro. né? Tipo, tava só Exato. fingindo que eu ia dormir, eu dormi de verdade, gente. Eu não Exato. posso confiar nem em mim, imagina nos outros. Exato. É uma bobeira, mas é um Sim, pouco isso. isso, sim. Né? Porque a gente cria muita expectativa. E quando você chega numa ceia de Natal, como é que é a ceia de Natal na sua casa, Kel? Olha, hoje em dia não é meio incerta, né? Porque eu posso estar em casa ou não. Uhum. Então, hoje a ceia mudou. Mas sempre foi com muita gente em volta, comida, vivendo em comunidade e fazendo promessas pro próximo ano. Você faz listinha Eu faço. E você consegue cumprir? Não. Faz parte também. E me cobra depois. Se cobra Mas também. é aprendizado também, né? Sim. Nada também é pelo nada, né? Eu sempre falo que o que eu acredito é que a vida não comete erros. Eu sim, ela não. Então tudo vem com o aprendizado. Sim. Mas eu acho importante a gente falar também, porque essa foi a minha realidade durante muito tempo, a maior parte da minha vida, é que as questões de desigualdade social também tornam essa época difícil. Sim. Porque é uma época não só de reunião e festa e amor, mas uma época de consumo e de Desenfreado. apelo pelo consumo. Exato. Então, se você é uma mãe ou um pai que você não pode dar o presente que seu filho quer, que você não pode dar a ceia que a sua família quer, que você não pode ter a árvore de Natal para montar com as suas crianças e com a sua família. É. Isso tudo te coloca numa pressão mental e quem sabe até num adoecimento mental que é muito difícil de se ver saindo dele. Então essa data também pode ser complexa nesse lugar, né, que expõe as nossas desigualdades. E aí Exato. você expõe aonde? Muitas vezes nas redes sociais, né? Porque é aquela coisa do Natal perfeito, com a árvore perfeita, com a roupa vermelha que você comprou ali zerada, sei lá, para usar um dia, depois você nunca mais usa aquela roupa, se endividou inteiro. Mas ali na foto você tá lindo. Sim. E a rede social, você acha que ele, óbvio, né? Aumenta a crise de ansiedade da galera, né? Muito, muito, Anne. Assim, a gente tem dados atuais, por exemplo, que na adolescência, né? Porque agora a gente identifica a adolescência aí até os 28 anos, então a adolescência... A aí, gente fica a Kel já adolescente deu agora até 28 deu uma anos. acordada aqui. Olha aí. Adultinho, Gente! acabei de que eu vou parar de me impressionar tanto. É. Vai, doutora, continua. Então, dentro Tomara. dessa relação da Tomara. adolescência, a gente observa que isso cobra e muito, principalmente nessa perspectiva da autoimagem. Você vê o corpo belo, perfeito, né? A exigência para que esse corpo esteja sempre num padrão ideal. Nossa, Então, as sim. comparações. É Pra terrível, nós, gente. mulheres, Quando você tá lá né? comendo uma rabanada gostosa, uma rabanada, um peru, né? Um chester, sei lá. Você entra na rede social e tá lá todo mundo sarado. Vamos parar com essa palhaçada, pelo amor de Deus. Pra que isso? Eu acho que assim, a gente podia, Desnecessário. a gente podia abolir cintura baixa no final do ano. Eu acho. Já também. faria muita diferença na autoestima. Já vamos acabar com essas roupas, entendeu? Já Esse trocar. culto à magreza. Vamos só ser felizes. Só ser feliz. Ter um buchinho no Natal. Ah, buchinho podia entrar na moda. Podia entrar na Mas eu moda não o falta pra buchinho de comer. Natal. Buchinho de Natal. Eu amaria. Essa moda seria minha. É. Gente, mas pra nós mulheres, vamos falar a verdade. Que super pressão também, né? Sim. Estética e de padrão e de Sim. como é ser mulher ou não e ser uma mulher vista como uma mulher que venceu, bem-sucedida. Porque essa mulher, ela tem uma aparência, ela tem um cabelo Sim. X, ela tem um corpo, ela usa marcas. Isso é tão nocivo também Sim. pra nós. As pressões Você de- fala que aumenta muito, né, o número de busca. pessoas buscando atendimento psicológico nessa época do ano, mas também os consultórios de plástica bombam Nossa, também. Tem uma muito. amiga cirurgiã que é dermato, ela falou, Anny, não tem horário mais, novembro, dezembro e Sim. janeiro, tipo, não dá. Todas as mulheres vão enlouquecidas querendo fazer algum procedimento estético para estarem mais bonitas nessa época Sim. do ano, que é quando elas encontram geralmente os familiares
que geralmente cobram muito Sim. mais. E como né? encontrar esse exigência, equilíbrio entre o que Sim. é um ato de amor próprio e de autocuidado e o que é nocivo a ponto de a gente tem Adoecer. Que aí machuca. inúmeras Sim. notícias, né? Pessoas que morrem por conta de procedimentos extremamente irrelevantes, Exato. que apenas nos dariam esse lugar Sim. de estar dentro dos padrões. Então, até que ponto isso é saudável e Sim. até que ponto isso adoece, né? Sim. Como gerenciar essa ansiedade nessa época do ano, doutora? Tem Complicado, como? hein? Tem como? O que Olha, você pode falar assim para as A pessoas? gente pode olhar, né? Eu costumo pensar nessa perspectiva. Dá 2 passos para trás, se distancia um pouco do objeto, olha de longe, aprecia a paisagem, vê de fora, observa, sente. Quando eu digo o sentir, gente, é de fato se colocar à disposição, né? E quando eu olho para essa perspectiva de se colocar à disposição, para você se colocar à disposição consigo primeiro. Olha para as suas questões. Onde estão os seus limites? Né? Se a gente for pensar em saúde mental no final do ano, seria assim, olhar para os seus próprios limites. Até onde é possível você ir? Aprendeu já a dizer não? Já aprendeu a identificar a necessidade? De dizer, agora eu não consigo, desculpa, não vai dar, não posso, não quero. Naturalizar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu corro, e eu corro muito por isso, porque eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo. E a corrida, ela tem essa coisa de você competir com você. Então você sabe até onde vai o seu limite. Fala, bom, até aqui eu consigo ir, mais do que isso eu não posso. Começa a doer o joelho, começa a doer tudo. Então assim, é você com você e nunca com o outro, comparando com o outro. Perfeito. Nessa época do ano, como é que se lida com essa coisa da ansiedade também, Kel? Você consegue lidar bem? Transforma em música, né? Transforma amiga? em... Bom, tá bombando, então tem um monte de Eu música. Literalmente eu transformo em arte. Eu acho que nada melhor do que manifestar de alguma forma. Pode ser correndo. Eu acho que assim, exercício físico é uma maneira de manifestar o que a gente sente, colocar as coisas no lugar assim, incrível. Sim. Eu assim, não sei nem te dizer se eu uso da arte, porque eu me sinto muito mais instrumento dela do que o contrário, mas eu tento escrever, colocar no papel é muito importante, é também parte do processo terapêutico, não só do meu processo artístico. Então, escrever e se conectar, ter conexões reais a ponto de você poder falar de vida real, sabe? Poder falar quando não quer, quando não consegue, quando não é saudável para você, por mais que seja incrível para o outro, quando é melhor ficar só, quando é melhor se arriscar e se dar essa oportunidade de estar com o outro. É sobre enxergar, assim, né? Eu acredito muito nisso. Saramago disse, né, que a gente só consegue ver a ilha estando fora da ilha. É importante se distanciar. Sim. Então, isso é muito importante. Mas basicamente eu transformo em arte. Acabei de lançar um álbum sobre amor, que fala de amor em tempos líquidos. Então, refletindo sobre vida real. Você bem falou, eu faço músicas reais para pessoas reais. E eu acredito muito no poder da arte, principalmente da música, porque a música nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas. Assim, essa trilha sonora é inevitável para todo mundo. E por que não escolher essa trilha sonora de maneira que possa te ajudar de alguma forma, ou a refletir, ou a se sentir acolhido. É a minha contribuição para o mundo. É isso. Não, e a Kel está falando de amor líquido, que é um termo, um conceito usado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, né? Bauman que fala muito isso, que ele faz uma comparação dos amores modernos com os amores antigos. Que os amores antigos eles eram mais sólidos e os atuais eles são mais líquidos. E o líquido ele tem uma capacidade de se adaptar a qualquer ambiente, mas ao mesmo tempo ele vaza, literalmente, se tiver um buraquinho ele vaza e vai embora rápido assim como veio, então se adaptou, mas ao mesmo tempo vai embora rápido. Sim. E o amor líquido é um pouco isso, né? Sim. Que a gente está muito nesse momento vivendo esses amores líquidos, sem paciência para olhar, para entender o outro, né? As conexões rasas, né? As conexões rasas, a velocidade, então é o time curto, é o agora, então assim, dá tempo de se conhecer verdadeiramente? Dá tempo de se conectar? Então, volto a dizer, né? A gente nunca passou por um estado da sociedade assim, né? Então, as pessoas cada vez mais conectadas, mas ao mesmo tempo desconectadas totalmente. Desconectadas de si, desconectadas do outro, e tudo muito líquido, né? Isso que a Kel estava falando de colocar na música, né? A gente pode olhar para uma projeção, né? Você projeta aquilo que está dentro de você
para fora, se você externaliza isso para fora de uma forma que faz sentido, maravilha. Dicas do que falar, assuntos para falar na noite de Natal e não arrumar confusão com ninguém. Você vai conseguir, calma. Dá, doutora, vai, Vamos fala aí, lá. pelo amor de Deus. O que a gente pode falar na noite de Natal para não arrumar confusão com ninguém? Vou trazer pulgas para colocar Tá. atrás da orelha, tá? Será que é interessante levar numa mesa de Natal aquele seu conteúdo tão particular, tão pessoal que você resolveu ou não e ninguém daquela família sabia? E você leva na noite de Natal, assim, surpresa! Mas pode ser uma boa também, né? Né? Dá uma movimentada ali na Dependendo do noite de objetivo. Natal da galera. Não? Dependendo do objetivo, né? Mas será que é o mais adequado para você mesmo? Será que é o mais adequado para si se expor tanto numa relação na qual você já está tentando evitar? E aí você coloca seus conteúdos ou coloca ali opiniões, enfim, atravessamentos que geram descontentamentos. A gente sabe que tem alguns assuntos que geram as tais polêmicas. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que tudo deve ser conversado, né? Mas fica a agonia daquele que está recebendo. Até que ponto vale a pena a gente levantar algumas bandeiras e discutir esses processos? Né? Você tem alguma técnica, alguma coisa que você usa na noite de Natal? Ou sua família é toda paz e amor mesmo? Que Não, eu tenho uma técnica, porque família nenhuma é tão paz e amor assim. Nenhuma, né? gente, nenhuma. Nossa, se a minha juntar todo mundo, uma bomba nuclear. Eu tenho uma dica que é assim, pensa naquilo que nos une, não do que nos separa. Então, se tem um assunto que você quer tratar, pensa em como tratar de maneira que seja aquilo que temos em comum, aquilo que pode nos unir, e não aquilo que pode nos separar. Principalmente depois desses últimos tempos, onde a gente tanto focou naquilo que separava a gente, enquanto país, enquanto pessoas, enquanto ideias, enquanto ideologias. Esse é o momento da gente focar naquilo que nos une, assim. E se eu puder dar uma dica de assunto, eu acho que amor é sempre algo que nos une e é a nossa única revolução possível. Sim. Então, se der para falar de amor, Melhor, né? melhor. Mas eu também tenho uma dica para você. Pergunte mais do que fale, tá? Então pergunta alguma coisa para sua tia, enquanto ela tá ali falando, pensa em exercícios pélvicos. Não sabe o que é? Vai lá pro primeiro episódio do Da Anice, que a Ju e a MC Mari explicaram tudo sobre exercício pélvico. Vai lá e usa isso na sua noite de Natal. Enquanto a tia e o tio tá ali, ó, falando, você tá ali, ó, plena, com uma cara de samambaia, só pensando no seu exercício pélvico. Pronto, gente, já resolve o problema ali. Eu adorei, vou levar Perfeito. também Não é essa bom dica pra isso? você. Não é? Não é bom? Assiste o primeiro Gostei. episódio, vocês vão É bom? entender como é que é. As lembranças, saudades que você tem da infância e que você tenta, de alguma certa forma, levar para sua filha hoje, dessa coisa do Natal. Eu gosto muito dos pequenos rituais, assim, sabe? A Desculpa, macarronada e o frango assado. eu saí do exercício pélvico para a Pra infância o que você da Kel quer? com a filha Eu e minha aquela filha. coisa. Uma sessão de terapia. Oi, tudo bem, filha? Eu acho que a gente tá mais pra macarronada e frango assado, assim, pequenos rituais. E eu gosto de lembrar como era gostoso fazer com os meus pais e do que eu não pude fazer por diversos motivos. E agora eu posso viver isso com minha filha. Então eu crio pequenos rituais, assim, vamos sair, vamos ver a natureza, vamos curtir o mar, vamos comer uma comida que tem cara de final de ano, sabe? Eu gosto disso. É porque no final a gente reclama, mas a gente sente falta, né? Sim. É assim, se passar o Natal sozinho, vamos combinar, não é legal. Então, às vezes é Sim. melhor realmente você estar ali com o tio, com a tia, com o primo chato que você não vê o ano inteiro, mas você perceber que existe uma beleza nessa loucura toda que chamada família, né? Então é você tentar olhar para esse lado Sim. bom da família. Né? Existe um prazer de estar nessa relação de alguma Não, forma. parece que a família é uma coisa Né? horrorosa, né? A Nem gente o tá falando prazer. aqui um negócio, gente, família é a melhor coisa do mundo. O problema é quando junta todo mundo. Uma coisa é pai, mãe, né? Irmãos. Aí quando começa a abrir muito é que começa a dar problema, né? E a gente identificou, né, essas várias variações das construções de famílias. Né? Então, muitas vezes as pessoas preferem passar com um grupo de amigos que é a sua família. Exato. Né? É a sua família. Então, Incrível, assim, é a isso, variação. É a variação desse processo. Possibilidades, né? Isso, Se sair permita. um pouco do padrão. O que te faz bem? E tem uma outra coisa, às vezes você pode também, olha só, gente, lembrei disso aqui agora.
Sabe uma história chata? Você conta uma história chata que o seu tio e sua tia vão pegar no sono. Olha que maravilhoso. Conta uma história longa. Longa. Alguém vai dormir. Senão você, o tio e a tia vão dormir. Coloca um documentário daqueles. Mas eu acho que você aproveitar essa noite de Natal e tentar, de alguma forma, trazer as coisas boas, realmente, Sim. unir aquela família pela fé, pela palavra, né, de Deus, enfim. Show do Roberto Carlos. O show do Roberto Carlos, ou qualquer coisa, mas que de alguma forma mostre e simbolize o amor, a união daquela família. Exato. E celebrar também as pessoas que não estão mais ali e todas as pessoas que tiveram que vir antes para todo mundo estar ali. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é realmente agradecer por todo mundo, por todas as pessoas da nossa família. Sim, a gente não tem controle do que acontece com a gente, mas a gente pode escolher como lidar com isso, né? Então, é se permitir. Às vezes é só mudar o lado da montanha, entende? É Só ver do outro lado. Só ver do outro lado. Pode ser até um processo diferente se você se permitir olhar diferente. Se ao invés de se colocar para o embate, para a reatividade, você conseguir observar de fora e até se divertir com tantas possibilidades e tanta gente diferente dentro da sua família, sabe? Pode ser divertido também. Amadurecimento. Amadurecimento. Você acha que você especificamente trabalha mais com idosos? Qual é a principal reclamação deles? É realmente abandono, doutora, de se sentirem abandonados pelos filhos, pelos netos? Sim. A falta de mensagem, das ligações, das tentativas que eles fazem, né? Ligar. Os filhos, então, os pais que ligam para os filhos não atendem. Né? O vazio. A gente fala muito sobre essa questão da síndrome do ninho vazio, mas é muito mais que isso, muito mais complexo. Né? Então é uma solidão, que é diferente de solitude. Na solitude, o sujeito ele sente prazer desse estado. Na solidão, pode ser que isso seja imposto. E pode ser que seja um filho. Então a falta também está nesse processo. O quanto que o idoso sente falta dessas relações. Seja do básico, uma ligação, uma conversa, né? Muitos pacientes me falam que, diante de uma mesa, uma conversa com a família, tá todo mundo conversando, eles não conseguem entrar no assunto. Porque tem aquela invisibilidade. Ah, mas já tá idoso. O que ele sabe? O que ele viu? Ah, não tenho que contribuir. Olha, tu vai envelhecer também. Cuidado, hein? Todo mundo vai envelhecer. É melhor, até porque outra opção é a morte. Então é melhor envelhecer mesmo. Melhor envelhecer. Envelhecer e envelhecer bem. Envelhecer bem. Né? Envelhecer bem. E também tem a coisa de, não é só saudade da família, mas acho que é uma saudade de tudo, né? De tudo. Do trabalho, de toda a história que construiu, de tudo que ofereceu para os filhos e de repente realmente acaba tudo, né? Porque é um período da vida em que ocorrem mais perdas. E é natural. A perda física, a perda das questões emocionais, muitas vezes do trabalho, vem a aposentadoria. A aposentadoria em si já é um rito de passagem que muitas vezes provoca no outro esse estado de agora. O que eu vou fazer com a minha vida? Minha vida acabou. Né? Então, são várias perdas que o sujeito ele vai passando ao longo da vida e nesse processo de velhice, isso fica muito mais latente. Né? E é preciso olhar para a perda também. Então, para quem está assistindo a gente agora, as pessoas que vão passar o Natal sozinhas, como lidar com essa solidão que não é a solitude? Como lidar com essa falta da mensagem do filho, da filha, dos netos que liga e não atende? O que se fala para essas pessoas? É uma data. É uma data como outra. Né? É uma data como qualquer outra. Então, assim, é mais uma data. Olha lá no restante. Teve contato com alguém? Se encontrou com alguém? Alguém se manteve presente? Ah, não, fiquei sempre muito sozinho. Como encarar, então, esse processo, né, desse encontro, então, com essa solidão de uma forma que, de repente, ela se torne uma solitude? Tirar prazer disso, da dor? Ah, mas isso pode ser, nossa, como? Muito revolucionário. Né? Na psicanálise a gente identifica que o processo de cura, de trabalho para essa relação, ele só ocorre quando você sente a dor. Você precisa sentir um certo nível de dor. Você precisa se incomodar com alguma coisa. É do incômodo que nasce esse encontro. O problema, gente, é que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar para o início, porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. É o que eu acho. Que é o Smith.
É o que eu acho. E é muito isso, né? A gente quer crescer, quando você é criança, você quer crescer, quer virar adulto, quer ter sua vida, liberdade. De repente você fala, ups, peraí, isso dá um trabalhinho, né? Mas como diz também nessa música, é entender que a felicidade ela mora no caminho e não no final, né? Quando você Isso se faz depara, tanto sentido. Gente, quando você se depara com esse sofrimento, com esse incômodo, também é a oportunidade de mudar, de processo, recomeçar. a beleza está no processo. Sabe? De reconhecer aquilo que te faz feliz, porque nesse caso, se você é uma pessoa idosa e você se sente sozinho dentro da sua casa, calma, você tem toda uma história, você gosta de músicas específicas, de filmes específicos, você gosta de beber algo, de comer algo, faça por você, se redescubra, viva um momento de um processo de mudança, porque a vida só acaba quando ela acaba, enquanto ela está em processo, tudo é possível. E pode ser, sim, encarado como uma fase onde você se permite mudar, porque você percebe que você não deve nada para ninguém e que todas aquelas pessoas que você achou que estavam olhando para você e julgando, nem estão te olhando, nem estão ligando. Então, viva! Viva! Sim. Aproveito para dizer o seguinte, a gente está no Boteco do Tunico, o boteco mais charmoso de São Paulo. E no boteco tem o quê? Bolacha de cerveja, de bebida, né, gente? Olha aqui, ó, a gente também tem a nossa bolacha aqui, ó, de bebida. E atrás tem uma frase. Eu queria que você, Kel, escolhesse aí, visse na sua bolacha, qual é a frase que tem aí para você e que você comentasse essa frase? Dane-se o medo, eu vou em frente. Quando foi a última vez que você já mandou um dane-se para você, pro medo, para você seguir em frente em alguma coisa na sua vida? Eu acho que ser artista independente, mulher no Brasil, já é ligar um grande dane-se e vai com medo mesmo e faz acontecer. A música brasileira existe, resiste, precisa, a gente também. E esse álbum, esse novo momento, é um dane-se, eu vou fazer acontecer, música pela música, sem subestimar o público, sem achar que a música que existe só acontece dentro das playlists. Tem muita vida acontecendo, muita arte acontecendo independente no Brasil. E acreditar que as pessoas vão se conectar, porque essa é a magia da música, é com quem ela se conecta. Ai, gente, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. É maravilhosa, em todos os sentidos. Daiane, eu queria que você olhasse sua bolacha aí, para você ver qual é a frase que tem para você. Às vezes, a melhor resposta é apenas um sorriso e um dane-se. Perfeito. Não é? Às vezes Sorrir é a melhor... cena, né, gente? Dane-se. É isso. Uma boa dica pro seu Natal. Sorria, fala, oi, tudo bem, tio? Tudo bem, tia? Ó, aqui, ó. E dentro você tá ali, ó, no exercício de pompoarismo, na coisa toda, e um dane-se na cabeça. Pode até. E ó, né? dane-se. Faz a egípcia, não é Faz assim? a egípcia, Não é assim? carinha de samambaia. Kel, pra gente terminar, das músicas novas, do seu novo álbum, que você acabou de lançar, não é mais só mais um álbum de amor. Que música que você indicaria pra galera escutar nessa época de fim de ano? Eu escutei, gente, assim, você pode escolher qualquer uma. Tem Nada, eu já tenho minha preferida. Nada é sensacional. Tem também Baila Comigo, que tem um trecho que é incrível para essa época do ano. Acho que tem tudo a ver. Mas se você pudesse indicar uma música, qual que seria? Uma só? Acho que Nada. Nada. Canta o trechinho pra gente, então, pra inspirar a galera. Canto. Como é que faz pra respirar assim? Como fugir se não dá pra fugir de mim? Eu corri pro mar, pedi um conselho que me tirasse desse pesadelo. Ele me disse nada, nada. Arrasou! É isso, gente. Olha, Daiane-se termina aqui. Infelizmente, eu queria ficar aqui conversando ainda muito mais com essas duas mulheres incríveis. Mas semana que vem tem mais. Nade muito contra a correnteza, a favor dela, mas não desiste. Continua nadando, que vai chegar em algum lugar. Pode ter certeza que vai, né, Kel? É isso. É isso. Um beijo, gente. Até semana que vem.
Beijo. Beijos.